Vamos lá pro segundo. Bons estudos. A pessoa tem o direito de casar mais uma vez ou não? Vamos lá. Graça e paz da parte do Eterno, em nome de Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Bom, eu quero tratar aqui nesse áudio sobre algo que eu vejo muito as pessoas dizerem, né? Aqui quem vos fala, humildemente dizendo, é o reverendo Francisco Charu. A gente tem uma obra a qual Deus tem restaurado casamentos, porque a gente tem andado e caminhado na verdade que provém da palavra de Deus. Nós não trabalhamos com opiniões, com achismo, nós trabalhamos aquilo que está na palavra de Deus, que é a lei de Deus para o homem, né? Seja ele justo ou seja ele ímpio, a lei de Deus ela é universal e vale para todos, ok? Eu quero falar de algo aqui que eu escuto às vezes das pessoas que estão passando por crise conjugal. Eu escuto muito essa frase da boca de pessoas que acabaram infelizmente se divorciando. Eu escuto elas falarem assim: mas eu tenho o direito de recomeçar a minha vida e de ser feliz, né? Mas eu tenho o direito. Pois bem, a gente tem que trabalhar alguns conceitos para poder entender isso aí. Em primeiro lugar, eu preciso que vocês entendam o que é direito. Porque direito é algo que tem conceito, tem significado, ok? E significância. Então, o direito, ele pode se referir, né, à ciência do direito, como por exemplo, existe um curso chamado de direito, ao qual se forma e passa a ser advogado, seguir carreira, promotor, juiz, enfim. O direito pode ser essa ciência, que existe a faculdade de direito, como também pode ser o conjunto de normas jurídicas vigentes em um país, em uma nação. O direito, ele é o conjunto de normas vigentes de um país, de uma nação, ok? É algo que tem um sentido íntegro, honrado, certo? O direito é aquilo que é justo, que é reto e que está conforme a lei, ok? É como se fosse uma espécie de regalia, de privilégio, de prerrogativa, certo? Então, o direito, para ser direito, ele tem que estar dentro das normas jurídicas vigentes de um país, de uma nação, ok? Tem que estar escrito em lei, ok? Tem que fazer parte das leis e das normas vigentes de um país, de uma nação. Se não tiver escrito na lei que você tem um direito e tal direito você tem, você não tem esse direito. Vou dar um exemplo. A Constituição brasileira, que é a Carta Magna, né, do nosso país, vai dizer que o cidadão tem direito de ir e vir. Então, se uma vez está escrito na lei do Estado-nação, do país chamado Brasil, se está escrito na lei da Constituição desse país que os cidadãos são livres e têm o direito de ir e vir, ninguém pode impedir a pessoa de ir ou de vir. É um direito dela, porque está na lei, constituído na lei, por isso chama-se Constituição. Pois bem, da mesma maneira é em relação à nação a qual nós pertencemos. Porque no final das contas, todo mundo que crê em Jesus Cristo e que vai ser salvo, pertence a uma nação. Que nação que é essa a qual todo mundo que está em Cristo e vai ser salvo pertence? A nação chamada Reino de Deus. Nós pertencemos ao Reino de Deus. E o Reino de Deus tem rei, o rei é Jesus Cristo. E o reino de Deus, além de reino, tem rei e também tem os cidadãos. Quem são os cidadãos do reino de Deus? Todos aqueles que serão salvos e que já estão na posição de salvos, vivendo agora, mas que ainda hão de herdar o reino dos céus. E se tem reino, tem rei e tem cidadãos, esse reino, existe uma lei nesse reino. Essa é a nação a qual nós pertencemos, a nação do reino de Deus. E toda nação tem lei. Toda nação tem Constituição, assim como o Brasil, que é uma nação aqui na Terra, tem a sua Constituição. O reino de Deus, que é a nação excelsa e celestial,
a qual já existe hoje, né? O reino de Deus já existe hoje. É composto por todos os cidadãos que estão na condição de salvo. Mas o reino de Deus ainda há de se estabelecer de fato na terra ainda, né? E nós ainda haveremos de viver na glória de eternidade em eternidade. Mas essa nação, ela já existe. Nós, como cidadãos dessa nação chamada Reino de Deus, temos uma Constituição a qual nos rege. Qual é a Constituição, ou seja, qual é a lei, a Constituição que rege a nação chamada Reino de Deus? A Palavra de Deus. A Palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus é a lei dessa nação chamada Reino de Deus, a qual nós pertencemos. E aí nós chegamos no ponto onde eu quero explicar. Por que você não tem, porque é um equívoco, a pessoa dizer, eu tenho direito de recomeçar minha vida e de ser feliz. Bom, de ser feliz, eu até digo que você tem esse direito mesmo. Até porque felicidade independe de você ser casado ou não. A felicidade não está no casamento. A felicidade está numa vida que tem Deus, não é? Ser feliz é uma questão. Agora, ter o direito, que eu vejo as pessoas dizerem, eu tenho o direito de recomeçar minha vida e casar de novo. Você não tem esse direito. Você não tem o direito de casar de novo. Por quê? Porque na lei de Deus não consta, na Constituição do Reino de Deus, que é a Palavra de Deus, não consta esse direito. Assim como o direito de ir e vir dentro da Constituição brasileira é um direito porque está escrito na lei e você tem esse direito, se não tiver escrito na lei, na Constituição, você não tem esse direito. E eu quero te dizer que na Constituição do Reino de Deus, que é a Palavra de Deus, não existe esse direito. Muito pelo contrário. A Palavra de Deus vai dizer em Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3, que só separa com a morte. Enquanto o outro cônjuge viver, se você casar de novo, você comete adultério. Ok? Dá uma lida na Palavra de Deus. Romanos 7, versículo 2 e 3. Em Marcos capítulo 10, versículos 11 e 12, vai dizer que o divorciado que casa de novo comete adultério. E quem casa com alguém que é divorciado também comete adultério. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11, vai dizer que aos casados não se separem, porém, se separar, que fique sem casar. Então, compreende? Muito pelo contrário, você, seja lá quem está me ouvindo, você não tem esse direito. Então essa frase que a pessoa fala, eu tenho o direito de recomeçar minha vida, né, arrumar outro alguém, não, você não tem esse direito, nunca teve. Agora, se você quiser fazer da sua vida o que você quiser, faça. O ser humano já anda do jeito que está e o mundo anda do jeito que está, e é por isso que o inferno está com a boca aberta, né? É por isso que o lago de fogo está com a boca aberta, só esperando o povo. Por causa disso, porque as pessoas, elas fazem da vida delas o que elas quiserem mesmo, elas, né? Enfim... Inclusive o sofrimento que existe na própria vida da pessoa, porque hoje ela está numa crise de casamento, porque divorciou, é justamente porque ela quis fazer do jeito que ela quis mesmo. E escolheu mal, fez tudo errado e hoje está sofrendo e mais merece é sofrer mesmo. Porque quem acha que é dono do próprio nariz e que ninguém manda nele, tem que fazer o que acha mesmo que tem que fazer e depois tem que aguentar o sofrimento, que é mais do que merecido. Porque escolheu e quis ser do jeito que é, dono de si próprio. Porque na realidade não existe dono de si próprio. Quem manda nesse negócio aqui é Deus. Você está me entendendo? Então as pessoas dizem que creem em Deus, estão na igreja, mas elas fazem da vida dela o que elas quiserem. Elas estão com o Satanás, menos com Deus. Então eu quero dizer para vocês, vocês não têm esse direito. Eu sei que é forte o que eu estou dizendo aqui para vocês, mas não se tem esse direito dentro da Constituição do Reino de Deus, que é casar-se de novo, ok?
Muito pelo contrário, a palavra vai dizer que o divorciado que casa de novo comete adultério, vai dizer que não pode casar, enfim, tá bom? É isso, um grande abraço a todos. Queria explicar essa questão do direito para vocês, tá? Um grande abraço, fiquem na paz, em nome de Jesus Cristo. Muito bem, dá pra gente fazer outro aqui. Então, em primeiro lugar, para saber usar a armadura, você tem que saber as 7 partes que a armadura tem. A armadura é composta por 7 partes. Uma vez que cada parte é uma comparação metafórica de algum objeto, de uma armadura mesmo, mas com aquilo que é espiritual para com Deus, você precisa ter as 7 coisas, que é as 7 partes da armadura. Então vamos lá. A armadura, a bota. Qual que é a bota da armadura? Não tem um coturno? Toda armadura, toda farda tem um coturno. Não tem? A bota que calça seu pé é o quê? É o Evangelho. Pega lá em Efésios capítulo 6, que você vai ver. Então, o que firma seus pés? O Evangelho. O pé não é o que firma a pessoa, por exemplo? O pé não é o que te põe de pé? Seus pés, suas pernas, suas canelas, que calça a bota? Pois é, quem não tem o Evangelho dentro do coração não tem firmeza. Quem não tem o Evangelho dentro do coração, de verdade, não fica de pé, vive sempre caído, sem força. Tá vendo? Então é ter o Evangelho. Tem o Evangelho? Porque o Evangelho, quando fala que ele é a bota, é porque você precisa ter ele no seu coração, na sua mente. Estamos falando de pensamento, de mente, não é? Você falou de pensamento que vem, né, e que sem mais nem menos. Pois é, quem tem a mente no Evangelho está firme. Quem tem o Evangelho dentro de si, na mente e no coração, não tem esse problema, por exemplo. Fica firme sempre de pé. Próxima parte, a farda, a couraça, a farda. Toda armadura, toda farda tem aquilo que protege o corpo como um todo. A couraça é a couraça da justiça. O que é justiça? Ser justo. Andando em justiça? Ou anda só mentindo? Ou anda só fazendo injustiça? Ou anda só desonesto? A vida da pessoa que tem Deus, ela tem que ter justiça. E uma vez que você é justo, você tem a couraça da justiça. Você só precisa ser justo. É isso. Como usar? Ué, a justiça não é nem algo que usa. A justiça é algo que se pratica. Entendeu? Aí é que tá a grande sacada. Próxima parte. O capacete. A cabeça é protegida pelo capacete. O capacete é a salvação. Pode ir lá em Efésios 6, você vai ver. O que é ter a salvação? Já confessou a Jesus? Crê na salvação mesmo? Crê que Jesus morreu e ressuscitou e que Ele é Deus e ressuscitou dentre os mortos? Crê que o arrebatamento vai vir? Crê que Jesus vai voltar? Crê que Ele foi preparar muitas moradas e que há de voltar e ser salvo? Se sente salvo? Acredita que Jesus realmente vai te salvar? Crê na salvação de verdade é ter o capacete. Compreende? 3 partes, né? São 7. Vamos para a quarta. O cinto. Existe um cinto que segura a couraça. O cinto. Né? Você já viu que toda farda, toda couraça, toda armadura tem um cinto? O cinto é a verdade. E a verdade mais verdadeira de todas é o que vem da palavra de Deus. Então quem anda na verdade tem o cinto. E detalhe, se o cinto é quem segura a couraça da justiça, quem tem o cinto também automaticamente tem a couraça. Próxima parte, o escudo, que eu falei, né, até bem no outro áudio. O escudo é a fé, que é para defender, serve para defender dos dardos inflamados do inimigo. Quem não tem fé não se defende. A proteção da pessoa é a fé. O povo fala que tem fé, mas não tem nada. Está numa provinha de 6 meses, já está desistindo. Não tem. O povo não tem fé nada, não. O povo, a maioria está longe de ter uma fé verdadeira. Quem tem fé se defende. Quem tem fé está protegido, porque o escudo é a fé. E depois de se defender, bem defendido, porque tem fé, a 6ª parte da armadura
A espada, porque o escudo é arma de defesa, a espada é arma de ataque, o escudo é a fé, a espada é o quê? A palavra. Ela vai dizer, a espada é a palavra de Deus é uma arma. Agora, essa sim, você tem que aprender a manusear. Porque aí a arma tem que estar amolada, né? Tem que estudar, tem que entender, tem que gravar referências para poder usar em oração, decoradas para poder dar poder, porque a palavra é o poder de Deus, a palavra de Deus é o poder de Deus, 1 Coríntios 1,18. Entende? Lembra da pregação e do estudo que eu coloquei essa semana aí? O estudo foi o poder da palavra de Deus. O texto base da pregação é Hebreus 4,12. Em Hebreus 4,12, um só versículo, Hebreus 4,12, nós encontramos os 6 poderes principais que a palavra de Deus tem. E é aí que a gente já começa a aprender a usar a palavra de Deus, porque a verdade é que a palavra de Deus ela é uma arma poderosíssima, mais poderosa do que uma bomba atômica, do que qualquer míssil. E as pessoas são derrotadas porque não sabem usar a arma de ataque que elas têm. A verdade é que elas não sabem nem usar a arma de defesa, que é a fé, que seria o escudo, e muito menos a arma de ataque, que é a palavra de Deus. Né? E para terminar, a 7ª parte da armadura de Deus, oração. A oração é a 7ª parte. Tem que ter uma vida de oração, tem que ter uma vida de diálogo com Deus, tem que orar, tem que ter contato com Deus. É preciso oração. Então essa é a 7ª parte, ok? E é isso aí. Graça e paz da parte do Eterno em nome de Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Eu vou dar mais uma explanada aqui agora num áudio, que eu acho que também fica melhor a respeito da questão do pensamento. O pensamento ele vem da onde? Ele vem na mente, certo? Pensamento é coisa de mente. E a mente está na onde? Está na alma. Tem uma aula sobre tricotomia. O ser humano, como essência de um ser completo ao qual Deus o fez, é constituído de espírito, alma e corpo. Cada parte dessas 3 tem as suas funções dentro desse ser completo chamado ser humano, criado por Deus. Pensamento está na mente, e a mente está em qual das 3 partes que o homem tem? A mente está na alma, certo? O que existe na alma do ser humano? Existe a mente, que é o intelecto, a razão, né? A vontade das pessoas, igual você não tem vontade de comer uma pizza, a vontade ela está na alma também, chamada de volatividade também. E os sentimentos e as emoções, certo? A verdade é que a sua mente é uma coisa muito poderosa que Deus colocou no ser humano. E de fato ela tem um poder. A verdade é que a mente é esse dispositivozinho, esse disjuntorzinho que Deus colocou dentro da alma do ser humano chamado mente. É a chavinha que tem o poder de ligar e desligar as coisas, de fazer elas inclusive acontecerem, materializarem. Porque é com a mente que você tem fé, por exemplo, né? Mas é na mente onde acontecem os pensamentos. Pensamento é uma coisa que aparece, sem mais nem menos. Pensamento não se controla. O problema do pensamento é você ficar dando vazão a ele. Vem um pensamento ruim, sei lá, acontece. Vamos supor, tá aqui pensando em nada, quando é fé, pensa matando alguém. Pra você ver, é um absurdo, né? Você fala, nossa, mas que coisa, veio de uma hora. Você não pôde barrar. Veio. Mas aí é que tá, veio pensamento mais besta e louco e mau. Você vai ficar alimentando, entende? O problema é alimentar, porque o pensamento ele não pode tomar corpo na mente e se enraizar e firmar, porque depois que firma na mente, o próximo estágio é descer pro coração. Depois que desce pro coração, aí toma conta da vontade do ser humano e ele acaba fazendo. Esse caminho é o caminho que Tiago vai dizer que é o caminho do pecado. Na epístola de Tiago, no livro de Tiago, nas escrituras vai dizer, o pecado ele engoda a pessoa pela concupiscência da carne, os olhos vê, né? A volatividade, a carne que treme para poder pecar.
Enfim, uma vez que é engodado pela concupiscência da carne, pelo pecado, o próximo estágio é a mente, depois desce para o coração. E uma vez consumado, o pecado gera a morte. É o que Tiago vai dizer, o caminho é esse, entende? Do pecado. E dessa questão mente e tudo. Aí qual que é a questão da mente? Uma coisa importante, Satanás, o diabo, ele sabe e conhece muito bem a máquina humana que Deus fez, né? E ele sabe do poder dessa mente, dessa chave, desse disjuntor que Deus colocou em nós. A mente é uma pecinha das mais poderosas que Deus colocou no nosso ser, que está na nossa alma, mas ela também, se ela for enganada, ela também fica aprisionada, a mente. E é onde os pensamentos ruins vão sendo gerados por causa desse aprisionamento. E da onde é que vem esse aprisionamento? Nós estamos mergulhados numa guerra, uma guerra universal, que é a maior guerra da história e do universo, que é a guerra que se estabelece entre o império das trevas e o reino de Deus, certo? Essa guerra ela existe e ela está aí posta, e então nós estamos mergulhados nela. Certa vez aqui eu comentei sobre a armadura de Deus. A armadura de Deus é encontrada lá em Efésios capítulo 6. Ela tem 7 partes, essa armadura. Isso tudo aqui é batalha espiritual e coisa de entender o mundo espiritual. Isso aqui tudo está dentro do seminário e a pergunta é ótima. Aí. Então, 7 partes tem a armadura de Deus que está descrita em Efésios capítulo 6. Leia lá todo o capítulo de Efésios 6, vocês vão encontrar uma história lá falando de uma armadura de Deus. A armadura de Deus serve para te revestir, para te proteger, para você guerrear e se proteger, né? Para suportar o dia mau, as ciladas do diabo e toda a artimanha dele, que é o que o texto vai dizer lá em Efésios capítulo 6. E das 7 partes da armadura, o escudo é uma delas, e cada parte tem um nome, é uma coisa. O escudo é o escudo, mas o escudo é a fé. Para que serve esse escudo? O texto de Efésios capítulo 6 vai dizer que esse escudo, que é a fé, que é uma das 7 partes da armadura de Deus, que é o escudo ele é uma arma de defesa, correto? É uma arma que você usa para defender. E lá no próprio texto, que vai descrevendo a armadura, em Efésios capítulo 6, na hora que ele fala do escudo e diz que o escudo é a fé, vai dizer a utilidade que esse escudo tem, que é de defender dos dardos inflamados do inimigo. Que dardos inflamados é esse? Aí eu pergunto a vocês já viram um dardo? É lógico que isso é uma comparação metafórica, uma figura de linguagem dentro da gramática, né? As escrituras estão comparando ali de forma metafórica, alegórica e de figura de linguagem, o dardo com aquilo que o diabo faz. O que é um dardo? Um dardo é aquele jogo que se põe uma tábua redonda na parede, fixada na parede, e ela é cheia de círculos, um dentro do outro, e você taca o dardo, e no dardo, na ponta do dardo tem uma agulha, uma ponta muito fina que ele enfinca. E quem mais acerta no centro do tabuleiro, né, porque é um círculo dentro do outro, que quanto mais se acerta dentro e no meio, lá do meio de tudo, mais pontos se ganha. O jogo, quem ganha o jogo é quem faz mais pontos, ou número maior de pontos. Quanto mais para dentro, mais acerta, mais ponto ganha, né? Um dardo é aquilo que você joga. Então, a figura de linguagem vai comparar a ação do diabo com esses dardos. Então, assim como nós jogamos aquele joguinho que nós jogamos o dardo e ele enfinca na parede, nós brincamos para ver quem que ganha, quem que acerta mais o centro, o diabo fica lançando dardo no povo, nas pessoas. E a palavra de Deus vai dizer que o escudo, que é a fé, que é uma das 7 partes da armadura de Deus, de Efésios capítulo 6, o escudo é para defender desses dardos que o diabo fica lançando. E eu quero dizer para vocês que esses dardos, eles atacam, o primeiro lugar que eles atacam é a mente. Então, quando você tá aqui tranquila, tá trabalhando e vem aquele pensamento mais demoníaco, sei lá, de morrer, de matar, sei lá, sabe aquela coisa sem mais nem menos? O diabo acabou de lançar um dardo desse na sua mente. Ele lançou de longe. Sabe aquela coisa de quem não arrisca não petisca? Ele fica lançando.
Ele lançou de longe, foi a hora que você teve aquele pensamento. Aí por isso que eu digo, você vai dar continuidade? Porque se você der continuidade e deixar o pensamento fluir, o dardo que ele lançou, ele vai realmente enfincar. E uma vez que ele enfinca e toma conta da mente, ele desce pro coração. Depois de descer pro coração, a força é maior do que a da pessoa e ela acaba fazendo. Entende? Então esses dardos inflamados que o diabo ele usa, a maioria deles é na mente do povo. Mas aí o que, que acontece? A pessoa, ou ela tá sem armadura, porque a verdade é que poucas pessoas estão com armadura dentro da igreja, a verdade é essa. Aí, o povo nem conhece o que, que é armadura, a verdade é essa. Se o povo não sabe nem o que, que é a armadura de Deus e não entende as 7 partes dela e por isso não está revestido dela, você acha que o povo vai estar protegido? Não vai estar. Então o que, que acontece? O povo nem armadura eles têm. E os que têm, aqueles que têm a armadura, às vezes está fraca, porque não sabe usar. Porque uma coisa é ter uma coisa é não ter, outra coisa é ter e também não saber usar. Eu posso ter uma caixa de ferramentas e não saber usar as ferramentas, uma chave inglesa, por exemplo, não saber usar, né? Enfim. Então, uma vez que essas pessoas ou estão sem armadura ou têm armadura, mas não sabem usar, o diabo taca, ele taca dardos. Ele taca dardos em todo mundo todo dia. É um império do exército das trevas. Está todos os demônios e o diabo tacando dardo toda hora, o dia inteiro, 24 horas, todo dia sem parar. Quem está protegido, que sabe usar armadura, não está ganhando esses dardos. Agora, quem não tem armadura ou quem tem e não sabe usar, está tomando dardo toda hora. E é por isso que as pessoas às vezes não entendem. Nossa, mas que pensamento. Nossa, mas que sensação. Nossa, parece que hoje eu não estou bem. É lógico, tá tomando dardo de Satanás o dia inteiro e não tá nem vendo e não nem sabe que tem armadura. E o diabo tá rindo e devagarzinho ele vai conquistando o cérebro, a mente das pessoas, sabe? Sem elas nem perceber. Isso é um negócio tão sobrenatural e espiritual e tão maligno que é assim que acontece. Compreende? O dardo inflamado ele pode fincar na pessoa lançando uma doença, lançando aquilo que o povo costuma dizer de seta, né? É os dardos inflamados. Mas os dardos inflamados vão principalmente mirados na mente, porque Satanás sabe que a mente é um disjuntor, uma chave poderosíssima que Deus colocou na alma do homem. E se ele dominar a mente, nossa, ele consegue ter êxito e começa a fazer aquilo que de fato ele quer. Entende? Então, revestivos de toda a armadura de Deus para que possais suportar o dia mau. É muito interessante, um tanto quanto profundo o que eu estou dizendo aqui agora, tá? Um grande abraço, fiquem na paz em nome de Jesus Cristo. Vamos para outro vídeo. Aí aqui, ó, tá? Como fazer batalha espiritual. Como fazer batalha espiritual agora. Vamos lá. Baruch Hashem, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Graça e paz da parte do Eterno, em nome de Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Bom, neste áudio aqui, eu vou estar explicando algo muito interessante e muito profundo. As pessoas me fazem muito essa pergunta, principalmente o pessoal que tem pegado o seminário comigo, que é o seminário de cura, milagres, sinais, libertação, baseado num livro que eu sou autor e escritor de vários livros. Um dos livros que eu tenho é sobre o seminário que a gente ministra, né, por toda a banda e aonde é requisitado, que é o seminário de cura, milagres, sinais, libertação.
E as pessoas perguntam muito: como batalhar no mundo espiritual? Como exercer uma batalha no mundo espiritual? E eu quero explicar isso aqui neste áudio para vocês, tá bom? Existem 4 elementos essenciais e fundamentais para se exercer uma batalha no mundo espiritual e sair vitorioso, ok? Seja qual for a sua causa, seja qual for a situação ou circunstância que você está lutando para guerrear no mundo espiritual, seja uma causa na justiça que está travada, seja uma restauração de um casamento, tudo que envolve guerra, né? Você vai aprender aqui como exercer uma batalha no mundo espiritual. São 4 pontos. 4 pontos são necessários para exercer a batalha no mundo espiritual. Vamos um por um explicar agora? Primeiro ponto. O primeiro ponto dos 4, que é essencial para se batalhar no mundo espiritual e exercer batalha espiritual: o nome de Jesus Cristo. Não se exerce batalha no mundo espiritual sem usar o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele se despojou de toda a glória e poder, encarnou-se, né? Se fez homem, morreu e ressuscitou para gerar salvação. Ele é o próprio Filho de Deus. Mas além de salvação, que Jesus Cristo gerou com todo o sacrifício dele na terra, quando ele fez todo esse sacrifício, o nome dele foi elevado acima de todo nome. Deus Pai deu essa autoridade a Jesus Cristo por causa do feito dele. Em Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 10, vai dizer que Deus Pai exaltou de sobremaneira Jesus Cristo, colocando ele em elevada posição, ao qual o nome de Jesus Cristo está acima de todo nome. E vai complementar a passagem dizendo que se dobre todos os joelhos que estão nos céus, em cima da terra e debaixo da terra, perante o nome de Jesus Cristo. Filipenses 2, versículo 9 e 10. Então compreende? O nome de Jesus Cristo é o nome mais poderoso que existe. Não existe outro nome mais poderoso do que o nome de Jesus Cristo. Então, pelo nome dele, ao declarar em nome de Jesus Cristo, que quebre todas as barreiras, todos os grilhões, enfim, tudo e todo o poder há no nome de Jesus Cristo. Primeiro ponto é esse: não se batalha no mundo espiritual sem usar o nome de Jesus Cristo. Amém? 4 pontos, não são? Vamos para o segundo. Segundo ponto. O segundo ponto que é imprescindível e totalmente essencial para você batalhar no mundo espiritual e exercer batalha no mundo espiritual é usar a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus. A sua oração, ela é composta pelas suas palavras, né? Pelas palavras próprias sua. Você tem as suas palavras. Mas no meio da sua oração é preciso conter citações de referências da palavra de Deus. E detalhe, quando cita algo da palavra de Deus no meio da sua oração, você tem que citar o livro, o capítulo e os versículos. Tá em tal livro, tal capítulo e do versículo tal a tal. E aí você fala o que tá lá na referência. E outra coisa, usa-se referência dentro da palavra de Deus em oração baseado naquilo que você quer, certo? Porque nem toda referência serve para tudo. Vocês têm que escolher referências que lidam com batalha espiritual. Salmo 91, por exemplo, não é? E várias outras referências que existem na palavra de Deus para poder exercer batalha no mundo espiritual. Lucas 10, 19 é outra referência, não é? Isaías 43, 13 é uma boa referência para a batalha espiritual. Enfim, compreende? A palavra de Deus, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, vai dizer que a palavra de Deus é o poder de Deus. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai dizer que um dos poderes que a palavra de Deus tem inerente a ela é o poder de fazer acontecer o que nela está escrito. Você sabia que a palavra de Deus é o único livro do planeta que faz acontecer o que nela está escrito?
É o único. Por isso que é o livro de Deus, porque é o único que é sobrenatural. Então o segundo ponto é esse: no meio das suas orações é preciso declarar a palavra de Deus. E é por isso que as pessoas precisam estudar a Bíblia, para poder a palavra de Deus entrar na cabeça delas, e elas estando a qualquer momento e a qualquer hora, querendo, façam uma oração citando a palavra de Deus, sem precisar ter que estar com a Bíblia na mão, porque às vezes nem sempre você vai estar com a Bíblia na mão ou em casa para poder pegar uma Bíblia. Então é por isso que a gente tem que estudar e aprofundar na palavra de Deus, para que a gente tenha várias referências em mente e que possa falar ela em orações, né? Possa falar essas referências em orações, sabendo falar sem precisar ler, né, de cor já, para poder exercer. Porque às vezes você pode precisar orar e não está em casa ou não tem uma Bíblia do lado, não é mesmo? Então o segundo ponto é esse: é preciso declarar a palavra de Deus no meio da oração, citando capítulo, livro e versículo, livro, capítulo e versículo, e dizer perfeitamente o que está, ok? Terceiro ponto, são 4, né? Terceiro ponto, armadura de Deus. Lá em Efésios capítulo 6 vai dizer sobre a armadura de Deus. Vai lá em Efésios capítulo 6 e leia todo o capítulo. Vai chegar numa dada altura do capítulo que vai explicar sobre a armadura de Deus. A armadura de Deus é composta por 7 partes. A bota da armadura é o Evangelho, que é o que sustenta a pessoa de pé. Tem que ter profundidade de conhecimento do Evangelho, é isso que sustenta a pessoa de pé. Por isso que o Evangelho é a bota da armadura. A couraça da armadura é a couraça da justiça, né? A justiça de Deus está nas Escrituras, né? Então quem anda em justiça e é justo tem a couraça da justiça. A couraça, que é a farda, é segurada por um cinto. O cinto é o cinto da verdade. Está lá descrito em Efésios capítulo 6. Então quem anda na verdade, né, tem a couraça firme pelo um cinto. E a verdade principalmente que provém de Deus. O capacete que vai proteger a cabeça é o capacete da salvação. Quem está na condição de salvo, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo, crê e aceitou Jesus Cristo, como diz em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, e tem ciência do crer em Jesus Cristo, de toda a obra expiatória dele, e está na condição de salvo, tem um capacete, a cabeça protegida, que é a salvação, o capacete. O escudo é uma arma de defesa. O escudo, lá em Efésios capítulo 6, na armadura de Deus, vai dizer que é a fé. Então uma fé fundamentada, uma fé sólida, é o que faz a pessoa se defender. E detalhe, lá em Efésios capítulo 6, onde vai dizer da armadura de Deus, vai dizer que o escudo, que é a fé, serve para defender dos dardos inflamados do inimigo. Satanás está atacando juntamente com o império das trevas todo momento, toda hora. O mundo espiritual não dorme. Nós estamos mergulhados na maior guerra do universo, que é a guerra a qual foi estabelecida entre o império das trevas contra o reino de Deus. Entende? E depois de defender com a fé, que é o escudo, dos dardos inflamados do inimigo e tudo mais, a gente não só defende, a gente também ataca. Então depois de defender, você ataca. E qual que é a arma da armadura de ataque? A espada. A espada, metaforicamente, lá no texto de Efésios capítulo 6, onde fala da armadura de Deus, é comparada à palavra de Deus. A palavra de Deus é a arma. Então olha só, tá vendo que o segundo tópico que eu disse, que tem que ter declaração da palavra de Deus no meio da sua oração? Olha que na armadura a palavra de Deus aparecendo de novo e diz que ela é a arma, a espada. A 7ª parte da armadura, depois da espada, é a oração, ok? Oração. O mundo espiritual é movido por palavras. É preciso orar, é preciso declarar e determinar ao mundo espiritual. E quarto e último ponto, não é? Quarto e último ponto, a oração de ataque. Porque muitas das vezes as pessoas elas oram, mas elas não oram da maneira correta. Quem está guerreando e batalhando no mundo espiritual não pode orar clamando, por exemplo.
Existem vários tipos de oração, né? Exemplos de tipos de oração. Oração de clamor é um tipo. Oração de súplica é um tipo. Oração de intercessão é um tipo. Oração de graças é um tipo. Oração de petição, que é aquela de pedir, a que mais o povo faz, né? É oração, é outro tipo. No meio dos tipos de orações, existe uma oração que é a que você vai usar no mundo espiritual para batalha espiritual. Qual é essa oração? É a oração de ataque. Oração de ataque. É assim que você usa a oração. E é esse tipo de oração que você vai usar para batalhar no mundo espiritual. A oração de ataque é uma oração que confronta o mundo espiritual. Porque no final das contas, se existe uma guerra, o império das trevas pode estar sobressaindo e prevalecendo sobre a sua vida. E a verdade é que você pode estar apanhando. Aí eu te pergunto, você vai ficar apanhando ou você vai revidar? Então, uma oração para a batalha espiritual não é uma oração, ó Senhor, faz Senhor, pelo teu amor, não é assim. Uma oração de ataque não é, ai Senhor, sabe, não é pedindo, não é clamando. Uma oração de ataque é determinando e declarando. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, porque eu não aceito esse divórcio. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que caia por terra o demônio do adultério sobre a vida do meu esposo. Enfim, é atacando. Em nome de Jesus Cristo, Satanás, pelo poder da palavra de Deus que diz que você é derrotado, e já cita a palavra de Deus e já fala, você sai em nome de Jesus Cristo, porque eu estou mandando, e você tem que mandar mesmo o diabo embora. Você tem que usar a autoridade. Entende? Oração de ataque. Então são esses os 4 pontos, ok? Os 4 pontos necessários para exercer batalha no mundo espiritual. Recapitulando, 4 pontos. Primeiro, usar o nome de Jesus Cristo. Segundo, a declaração da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o poder de Deus. Terceiro, estar revestido da armadura de Deus. Efésios capítulo 6, lê, estuda, entende e traz aquela armadura para sua vida. E quarto e último ponto, oração de ataque. Porque as pessoas às vezes oram errado, é o que as escrituras vai dizer, né? Não sabeis orar, né? As escrituras vai dizer que a gente não sabe orar lá no livro de Tiago e lá no livro de Romanos. Tem 2 lugares que a Bíblia diz que nós não sabemos orar. Então muitas das vezes a oração está errada. Então oração de ataque é o quarto e último ponto, ok? E é isso, nós ficamos por aqui, tá? Batalha no mundo espiritual se exerce com esses 4 pontos, ok? Sem esses 4 pontos é derrota na certa, tá? Um grande abraço a todos, fiquem na paz. Em nome de Jesus Cristo. É isso aí.